Boa noite novamente, pessoal. Dando seguimento ao nosso Fórum Internacional, teremos uma conversa interessantíssima sobre Revolução Verde, múltiplos usos do cânhamo. Essa palestra a gente recebe a Raquel Coutinho. Ela é formada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, a USP, com MBA em Gestão de Projetos pela USP. Atua em Gestão de Conhecimento, Projetos e Sustentabilidade. E atua como CEO e gerente de projetos na Umora. Uma salva de palmas. Compondo a conversa também temos a Poliana Rodrigues. Ela é sócia da CBD Joy, um centro de acesso a cannabis medicinal, e fundadora da Blazing Beauty, uma marca de cosméticos de cânhamo em Portugal. Sua pesquisa explora os benefícios da cannabis além dos canabinoides, com foco no bem-estar. Junto de seu trabalho com cosméticos, Poliana também desenvolveu a primeira calcinha menstrual de cânhamo no Brasil, posicionando-se como pioneira no desenvolvimento de produtos em diferentes setores. Uma salva de palmas. Junto delas também temos Marcele Queda. Ela é cozinheira e empreendedora que fundou o projeto Larica no Uruguai em 2015, com o objetivo de desmistificar o uso da cannabis como alimento. Em 2023, nasce a Hemp Food Lab, com foco em pesquisa e desenvolvimento de produtos alimentícios à base de cânhamo, onde conta a história desse superalimento através de produtos que buscam resgatar a história da culinária, sempre ao lado da educação e desmistificação. Através da experiência intitulada Cannabis como Alimento, Marcela compartilha sua pesquisa em vivências imersivas, onde o cânhamo é o ingrediente principal. Em suas palestras, ela apresenta as diversas possibilidades desse superalimento e conta como que viu e aprendeu sobre a planta em sua jornada por mais de 40 países, explorando o vasto universo desse alimento milenar. Por favor, uma salva de palmas. Meninas, muito bem-vindas à mesa de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o espaço aqui do pessoal da Expo para poder compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sou a Raquel, eu sou CEO e gerente de projetos lá na Umora. Trabalho há 10 anos com conservação e educação ambiental. E é muito legal poder estar aqui nesse espaço e compartilhar um pouquinho com vocês. A gente vai falar, e agradecer as meninas também pelo espaço compartilhado, para a gente poder estar aqui falando dessa Revolução Verde e dos múltiplos usos da nossa plantinha, né, do cânhamo. Então, só para passar rapidinho, assim, queria trazer um pouco esse olhar para a sustentabilidade que a nossa plantinha tem, e os múltiplos usos e a versatilidade que ela tem, né? Então, na totalidade dela, claro que a gente sabe bem das flores e de todos os outros elementos dela, mas eu queria trazer aqui um pouquinho da totalidade da planta e o potencial que o cânhamo tem como um recurso sustentável. Então, quando a gente olha para o caule, né, da planta, a gente tem inúmeras possibilidades, como um papel. O pessoal aqui na Expo também tem um papel que estava distribuindo aqui. O plástico, que tem um plástico durável, num lugar até biodegradável. A própria produção têxtil, o concreto, ou até mesmo lâminas feitas da fibra que podem ajudar no isolamento térmico. As sementes, né, a gente sabe, claro, do potencial, mas é olhar para as sementes na produção do óleo, ou mesmo como os alimentos que a Marcela vai trazer para a gente. Então, eu acho que tem um olhar para a planta, para a sustentabilidade, na totalidade de todos os seus elementos. Claro que as flores e as folhas, né, também participam dessa totalidade e vale a pena ressaltar nessa sustentabilidade, porque além dos produtos que a gente conhece, óleos, cosméticos, também tem um lugar para a saúde e para a alimentação, e aí uma alimentação de todos que tem o sistema endocannabinoide. Por fim, as raízes, que eu acho que, olhando para a planta, a gente às vezes, né, não dá muito ali, porque mal vê, né, mas ela tem um papel muito legal no solo, que, para além de também ter terpenos, ela pode até ter um lugar como adubo e nutriente para o próprio solo. E aí, só para trazer alguns exemplos para vocês de como que a gente consegue olhar para a planta, para o cânhamo, no lugar de sustentabilidade,
Eu trouxe um pouquinho aqui alguns exemplos dessa versatilidade e tudo que a gente pode fazer com ela e as características até ecológicas da planta que nos ajudam a entender o todo e esse potencial de sustentabilidade. Então, até num comparativo, e quando a gente fala do uso da água, é muito interessante, porque a gente tem algumas pesquisas que indicam que o cânhamo ele precisa de até menos 50% de água para crescer quando comparado ao algodão. Então, apesar de ter fibras longas, né, e é diferente do algodão que tem a fibra curta, é interessante falar isso porque é uma versatilidade e até um ponto de vista sustentável muito bacana, porque ela é uma planta que é relativamente resistente à seca e ao estresse de água, que é um período quando a planta fica muito tempo sem receber água. Então, é interessante falar disso e olhar para o campo, né, na próprio cultivo, como um lugar diferente. Até tem algumas pesquisas e alguns veterinários defendem que o CBD ele pode ser uma alternativa para reduzir o cortisol e o estresse em animais na pecuária. Então, isso também é interessante de pensar que, para além do campo, propriamente, no plantio, a gente também tem a plantinha ajudando outras áreas, como a pecuária. Além disso, quando a gente olha para a planta em si, a gente sabe, e tem alguns estudos também que indicam a capacidade de regeneração do solo. É uma planta que ela pode melhorar a qualidade do solo, absorvendo metais pesados e até outras toxinas. E é muito legal, porque quando eu estava pesquisando assim, para trazer um pouquinho dessa palestra para vocês, eu vi que tinha um caso em Chernobyl, uma pesquisa que foi feita na década de 90, que alguns pesquisadores plantaram cânhamo na região de Chernobyl, e eles viram que essa plantinha, depois, ela conseguiu absorver césio, quer dizer, um elemento radioativo, né, que estava presente no solo e que a planta conseguiu absorver, ajudando a recuperar aquele lugar. Então, é um caso muito legal que vale a pena falar aqui para entender essa capacidade de regeneração e de como que ela ajuda a limpar o solo. E, além disso, acho que a gente está vendo no nosso dia a dia e a gente está sentindo, né, também essa questão da crise climática. E vale a pena falar sobre a captura de carbono, né? Quando a gente faz um comparativo com outras culturas, assim, a gente vê que o cânhamo ele pode sequestrar, né, numa biomassa de 1 tonelada, no comparativo com a soja, ele sequestra 1,5 de carbono, o que é muito legal, porque não dá para fazer uma comparação com mata nativa, com áreas que são conservadas ou árvores de grande porte. Mas, quando a gente olha para as culturas que a gente tem no nosso dia a dia, enfim, é muito legal de pensar que essa planta ela tem um potencial muito legal de ajudar a sequestrar o carbono que causa uma crise climática que a gente vive. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que vale a pena ressaltar o potencial que ela tem na substituição de materiais que não são renováveis, né? Eu falei um pouquinho do caule, na lógica de ter uma fibra mais longa, mas é uma fibra maleável, mais resistente, que pode substituir alguns materiais que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente nem sabia que podem ser feitos de cânhamo, né? Então, podem substituir até plástico e concreto. Eu trouxe um exemplo que eu acho que é muito legal. A Auriba é uma marca, né, de roupas masculinas e ela lançou esse ano a Auriba Hemp, que é uma coleção que tem peças que são feitas de cânhamo, mas, para além disso, aqui na própria feira a gente vê algumas outras marcas, Casa Cânhamo, né, com roupas de cama, tal, que é muito legal pensar nessa utilização e nessa substituição de um produto que vem do algodão e usar o cânhamo. Então, a gente olha para esse eco-fashion como uma tendência muito bacana, até porque a própria indústria têxtil ela é uma das 3 maiores poluidoras do mundo, né? Não vamos entrar na lógica do petróleo, nem na agropecuária e no agro, mas a indústria têxtil ela é uma das que mais poluem. Tem o hempcreto, né? O concreto feito de hemp, que é muito legal também, acho que é uma iniciativa bacana e que tem um potencial muito legal, porque quando a gente fala de revolução verde, acho que esse é o lugar de entender
as potencialidades que a planta tem e a aplicabilidade que poderia ter para revolucionar algumas indústrias, né? Inclusive a da construção civil. Então, acho muito bacana trazer como exemplo para poder apresentar para vocês. Os bioplásticos, que eu acho que também faz sentido olhar, porque o plástico está muito presente no nosso dia a dia e é uma das principais causas também de poluição no nosso, principalmente, oceano, né? E hoje tem pesquisas falando o quanto a gente ingere os microplásticos, né? E muito interessante pensar que hoje tem casos, e eu trouxe até um caso aqui, que é o do Hemp Car, que pensar que em 1940 o Henry Ford já pensou um carro de cânhamo, e a gente está em 2024 ainda falando disso, e o cara estava em 1941 falando de um carro de hemp, né, que não só a lataria, né, é de hemp, mas também o biocombustível. Era um combustível feito de hemp, né, de cânhamo. Então, são exemplos que eu queria trazer. A própria Sana Packing também, né, que hoje todo mundo tem no seu dia a dia uma sacolinha, um potinho. A gente recebe muito produto, né, e faz aquisição no mercado de embalagens que são plásticas. E o quanto pensar num bioplástico e um plástico feito de cânhamo poderia ajudar nesse sentido a cuidar do planeta e a pensar nessa sustentabilidade como um todo. E aí, só para fechar, como a gente está olhando toda a versatilidade da planta, eu acho que vale falar desse lugar da sustentabilidade como uma tendência, e uma tendência que não é só para a gente, como consumidor, de fazer as nossas escolhas certas, mas também uma tendência de que a gente precisa movimentar as indústrias e o poder público para a mudança que a gente quer, para não enfrentar uma crise ainda maior ambiental, né? Então, na Umora, a gente acredita que sim, né, isso é possível, e a gente tenta fazer um pouquinho da nossa parte, e a gente acredita na responsabilidade socioambiental, vamos dizer assim. A gente tem 3 selos na Umora, que é o Eu Reciclo, em que a gente garante que a cada embalagem reciclada, ou a cada embalagem vendida, uma é reciclada. A gente consegue fazer a compensação das nossas emissões de carbono. E, por fim, a gente tem um selo de responsabilidade social, que é onde a gente destina 1% das nossas vendas para 2 ONGs, que é a ONG Tereza Vale a Pena e a Cultive. Gente, é isso. Eu vou passar agora para a Má, que ela vai trazer a abordagem sobre alimentos, e obrigada pelo espaço. Oi, gente. Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Meu nome é Marcela. Obrigada, meninas, por compartilhar o palco comigo. É uma honra. Bom, como que eu começo contando, né, um pouco do cânhamo na minha vida, sem contar um pouco da minha história? Como que é aqui, Raquel? Esse para cá. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já comeu algum alimento à base de cânhamo? Alguém já experimentou a semente, a proteína, o azeite? Certo. Vocês sabem a diferença, né, entre da cannabis e do cânhamo? Apesar de primas, elas têm um uso diferenciado, né? Na minha percepção e dentro da minha pesquisa e da minha vivência, o que eu consegui trazer para vocês é sobre alimentação. E um pouquinho... Acho que não é esse aqui, esse eu sou da Poli. Será? Eu estou ali, mas esse é o da Poli. Aí, é o do cânhamo, aí do ladinho. Esse aqui, ó. É o cânhamo como alimento. Como alimento, esse mesmo. Um PDF. Isso. E, gente, eu queria começar contando para vocês. Eu conheci o cânhamo no Japão há muito tempo atrás. Eu sou neta de japoneses e, sem querer, a gente sempre consumiu o cânhamo na nossa vida, mas a gente nem sabia o que era. Depois que eu fui entender melhor, depois eu fiz o caminho contrário, né? Depois eu vivi no Uruguai, entendi da legalidade da cannabis, consumi cannabis no Brasil e fui para o Japão depois de 20 anos para ver que eu sempre comi cânhamo do lado de lá, mas eu não sabia. É muito maluco. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos benefícios do cânhamo. Aqui. Não está passando, gente? Está conectado aí? Foi? Aê, vamos lá. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui que, embora o cânhamo ele tenha sido cultivado e utilizado por milhares de anos, né, em várias culturas, infelizmente no Brasil, atualmente a gente não tem acesso a ele. Na Índia, no Nepal,
Na China também sempre foi considerado alimento, né? Teve uma época que encontraram alguns soldados, as tumbas dos soldados, e nos bolsos deles foram encontradas sementes de cânhamo. Então, era uma fonte de alimento, eles colocavam no bolso, iam para a batalha deles e tinha aí uma fonte de alimento. Curioso também, os samurais, né? E as batalhas do Japão também, o pessoal usava roupa feita de cânhamo. A economia deles era a base de cânhamo, da roupa principalmente, né? Então eles faziam muita roupa à base de cânhamo. Na alimentação já existia a utilização do cânhamo também, porém depois da Segunda Guerra Mundial eles igualaram as leis, né, com os Estados Unidos e fizeram com que o algodão fosse prioridade na economia deles. Então basicamente os japoneses perdendo a guerra, né, eles são muito quietos, né? É difícil. Perderam a guerra e aderiram às leis dos Estados Unidos e engoliram o sapo e falaram assim: então tá bom, então a gente vai fazer roupa de algodão. E aí pararam é sério, o cânhamo foi muito importante para o Japão. Hoje em dia ainda é utilizado muito de várias formas, principalmente na parte de fibra, corda, papel, também muita roupa. E como alimento também. É muito curioso, o pessoal não tem o hábito de cozinhar com cânhamo, mas existem produtos no mercado que utilizam o cânhamo como ingrediente já desde sempre. Hoje a gente deu um workshop ali fora, na área de workshops mesmo, e utilizamos as sementes para fazer pesto, a gente utilizou uma pimenta japonesa, né, bem gostosa com cânhamo também para fazer uma receita. Foi bem interessante trazer receitas que sempre utilizaram o cânhamo, mas a galera não faz essas receitas, são produtos que vendem no mercado ou até mesmo no Amazon do Japão. Então, a gente deu alguns cursos ensinando o pessoal a utilizar a cannabis como alimento. É interessante, né, porque é uma cultura que utiliza, já come faz muito tempo, mas não tem o hábito de cozinhar em casa. Então, achei isso muito, muito interessante e a gente conseguiu dar alguns cursos por lá. Não sei se vocês perceberam o boom, né, da alimentação à base de cânhamo. Tem whey protein, hoje em dia. A gente já tem barrinhas de cereal, né, com semente de cânhamo. No Uruguai, a gente está lançando um queijo em fevereiro feito com semente de cânhamo e castanha de caju. Vai ser o primeiro produto legal do Uruguai à base de cânhamo. O Uruguai legalizou o uso recreativo e medicinal da cannabis em 2014, 2015. O pessoal começou a aproveitar, né, da legalidade, que eu chamo, na verdade, de... Não foi uma legalização, foi uma regulamentação, né, para o uso. E o cânhamo veio depois, veja bem, em 2022... que nós temos acesso ao cânhamo como alimento, semente, proteína também, plantio, colheita, elaboração e distribuição. Então, é um marco histórico para o Uruguai, mas eu me deparei, depois de 10 anos, ensinando a fazer comida com psicoativo no Uruguai, eu me deparei com uma dificuldade muito grande de mostrar para as pessoas que o cânhamo não tem nenhuma psicoatividade, que ele é bom para a família toda, para todo mundo, para roupa, para tijolo, para carro, e é muito difícil fazer o caminho ao contrário. A gente primeiro educou, né? Eu tentei educar durante esses 10 anos, batendo na tecla da educação do consumo consciente do canabinoide, e agora eu tenho que explicar para o pessoal que a mesma planta, da mesma espécie, também tem o poder de fazer outras milhares de coisas sem essa única coisa que eles sabiam que ela sabia fazer. Então, a gente está fazendo um caminho contrário muito interessante. E quando eu me mudei para o Uruguai, eu senti uma saudade muito grande do que eu comia, principalmente no Japão. E foi daí que a Larica nasceu, né? Nasceu da saudade, do desejo de comer o que a gente comia no Nihon. E aí eu fui entendendo que o cânhamo era presente, e para buscar também a minha identidade, a minha história, eu fui conectando com o cânhamo. Parecia que nada fazia sentido, mas hoje eu entendi melhor o que eu estava buscando, né? Aqui a gente conta que o cânhamo, eu tenho uma marca no Uruguai de pimentas que chama Ásia, justamente porque eu quero colocar cânhamo nessa pimenta em breve. E ele é utilizado, né, consumido na Ásia há muito tempo. Na Índia eles também já utilizavam, Nepal, China, no Japão também. Então, eu acho que só está faltando a gente. No Uruguai, na Argentina e no Chile também a gente já tem um acesso à produção, cultivo, colheita, elaboração e distribuição, como eu já havia dito. E a gente, aqui no Brasil, ainda não conseguimos. Eu acho complicado, seria interessante, imagina, num merendeiro, né, nas escolas, as crianças terem acesso a leite vegetal, ou então adicionar uma proteína, né, extra na alimentação. Tem muita fibra também, dá muita saciedade. Então, eu acredito que poderia ser
ser um produto que só agregaria, né, na alimentação de todo mundo. É um super alimento milenar, muita gente está falando que é um produto, é o produto do futuro, é o alimento do futuro, o ingrediente do futuro, mas eu acredito que é um ingrediente do passado, foi esquecido, na verdade, calaram a boca, né, da gente, impedindo a gente de poder usar, fazendo com que uma planta tão versátil, né, com as suas 1001 utilidades, seja uma planta demonizada. É um alimento. Hoje eu dei uma palestra, fizemos um pesto ali com manjericão e com as sementes e com a folha da cannabis. A gente colheu no jardim algumas folhas e fizemos um pesto. Ficou incrível, colocamos num tomate, assim, ficou maravilhoso, e eu não pude dar para o pessoal degustar. Eu fiquei muito chateada. E todo mundo sentiu o cheiro, todo mundo viu o prato, todo mundo tocou assim no recipiente, mas ninguém pôde provar. E isso para mim é complicado, porque não deveria, né, deveria ser tratado como um ingrediente a mais. Eu estive no interior do Rio Grande do Sul, numa plantação, gente, hectares, hectares, hectares de plantação de fumo. E era uma cidade super famosa pela plantação de fumo. E todo mundo frequenta, todo mundo fuma, todo mundo colhe, seca. E eu gostaria muito que o cânhamo fosse visto dessa forma também. Essa é a farinha, a casquinha que envolve o coração da semente, né? Aquelas vezes vocês já se depararam com alguma sementinha no baseado? Então, dentro dessa sementinha, a gente tira a casca, né? Na verdade, tritura e faz essa proteína. É muito gostosa, tem um gosto super terroso também. Eu utilizo em receitas de bolos, panquecas, smoothies. É uma farinha sem glúten, então ela precisa ser dosificada, né? A gente precisa fracionar ela junto com a farinha branca para conseguir dar a liga do pão. A gente gosta de pão com uma liga gostosa. Eu não sou especialista em panificação, então eu sempre uso uma proporção. Quem gosta de pães aqui, eu tenho utilizado de 3 a 5% da farinha de cânhamo nas nossas receitas. E não tem comprometido a miga dos pães, não tem comprometido o sabor, porque a gente também quer manter a palatabilidade, né, do que a gente está oferecendo. Então, se eu faço um cinnamon roll, eu quero manter o gosto da canela, quero adicionar o cânhamo, tanto na parte nutricional, quanto no gosto também, para que sejam identificados, mas que nenhum ofusque o outro. É importante a gente entender os sabores de todos os elementos quando a gente faz um prato, né? Bom, a gente estava falando da sustentabilidade, né? Que é um ingrediente que, além de tudo, ele é sustentável. Ele oferece uma nutrição completa também. Saúde digestiva, né? Porque ele é fibroso, contém bastante fibra, então a digestão acaba sendo mais rápida e promove a saciedade. Tive experiência de estar em lugares onde eu não tinha acesso a nenhuma larica, alguma. Eu sempre falo isso, que eu gosto muito de salgados, né? Coxinha. E aqui no Brasil a gente tem esse baita privilégio de na madrugada conseguir encontrar uma coxinha, um PF, e no Uruguai não tem isso. No Uruguai não tem, dá 11 horas da noite, está tudo fechado. E eu conto muito com os meus pacotinhos de semente de cânhamo, que dão uma saciedade muito interessante, assim, na hora do desespero. E é muito interessante observar isso, de estômago vazio, aquela dor de fome antes de dormir. Aí você come uma semente, uma colherinha de semente, dá aquela acalmada, sabe? E também a inovação alimentar, né, e uma alternativa saudável. O que tem de produtos sendo elaborados à base de cânhamo no mundo não está escrito. A gente já tem queijo, a gente já tem azeite da semente, azeite do coração da semente, que é um azeite branco. É um azeite maravilhoso. Eles espremem a frio, né, prensem a frio a sementinha, que é aquela que está dentro da cascazinha. E ela não fica verde, sai um azeite diferente do hemp seed oil, né, que ele vem todo verdinho e bem forte. Vem um óleo branco tão bonito, tão saboroso, quase um óleo de gergelim. Ele é mais claro que o óleo de gergelim. E eu só vi no Japão esse azeite. Eu gostaria muito que tivéssemos acesso, normalmente, como o azeite galo aqui. Imagina, Poli, no mercado? Sonho da gente, meu Deus. Bom, superalimento, né? Como eu estava dizendo para vocês, não é um alimento do futuro, é do passado. Eu gostaria muito de conseguir trazer para a nossa atmosfera, né, para o pessoal de hoje em dia, que ele sempre existiu, visando, obviamente, no que a gente quer para o futuro, mas lembrando de que ele veio antes de todo o mundo. No Japão, a gente tem uma frase que a gente fala, ela tá, em breve eu vou mostrar para vocês, que fala "Kome no saki ni taima". Comer é arroz, e taima é o cânhamo, né? Eles falam da mesma forma lá. Cânhamo e maconha têm o mesmo nome, é taima. Então, eles sempre disseram que antes do cânhamo veio o arroz.
E eu carrego essa frase comigo, que eu ouvi do Junichi, que é o fundador do Museu da Cannabis, lá em Tochigi, no Japão, e foi através dele que eu consegui entender também o quanto esse alimento, né, essa fibra e essa planta, que ela sempre esteve presente nos templos, nas cordas também, né, das embarcações, nas roupas das geishas e dos samurais e das pessoas que faziam as batalhas no passado no Japão. Tem um detalhe muito interessante: as calças que eles utilizavam eram feitas de cânhamo. Após, né, quando eles já não utilizavam mais a calça, a calça para as batalhas, e nas viagens eles usavam essas calças como mochila. Eles colocavam seus itens pessoais dentro da calça e fechavam a calça nas costas e continuavam o caminho deles. É resistente, né? Então, quando eles vestiam também, tem a questão de ser térmico, protegia contra o calor. Os bombeiros também utilizavam os seus uniformes feitos de cânhamo. Então, sempre esteve presente. Então, a nossa missão é trazer para a atualidade, né? Falando um pouquinho mais de como alimento, ele é bom para o colesterol, ajuda a reduzir o colesterol. As inflamações também, por ele conter ácidos graxos, né, essenciais. É a oleaginosa mais completa, né? Ômega 3, 6 e 9. Então, ela é muito gostosa também e muito gordurosa. Fizemos um leite vegetal ontem, e a nata que fica por cima do leite animal está também presente no leite de cânhamo. É interessantíssima a quantidade de gordura que essa oleaginosa carrega. Então, por isso também, ela é muito cremosa e permite que a gente faça até algum tipo de manteiga. A peanut butter, mas a hemp butter. Uma manteiga para untar, para passar no pão mesmo. E fica muito, muito gostosa. Aqui algumas das coisas que a gente experimenta fazer no Uruguai, né, durante esses 10 anos que a gente está tendo espaço. Imagina, eu fiquei no Japão 20 anos, tudo lá era muito apertado. Eu amava a vida que eu tinha, amava o que eu conhecia, mas eu não estava tendo espaço ou tempo para me desenvolver. Quando eu cheguei no Uruguai, tinha espaço, tinha ingrediente, aí eu tinha minha bagagem do passado, daí eu fui lembrando daquele show do Charlie Brown Jr. que eu fui, que eu consumi alguma coisa que tinha a ver com o que a gente estava falando no mundo de hoje, daí eu fui entender, tudo foi conectando, e o Uruguai me permitiu sentir saudade, ter espaço para desenvolver, né, para pegar toda a bagunça da vida e colocar num espaço só. E disso nasceu a Larica, na curiosidade, no desejo de me entender e também de entender o que estava ao meu redor. E a gente foi criando alguns alimentos. Meu primeiro produto foi um brownie que eu comprei no mercado, da marca Águila, uma marca argentina. E, gente, eu não sabia realmente como manusear. E aí eu fui entendendo, isso está estranho, posso fazer mais, posso melhorar. E aí eu fui me desenvolvendo como cozinheira e agregando o cânhamo também nesse meu caminho. Aqui um alfajor, 100% sem glúten. Eu substituí a farinha branca pela maisena e fracionei com uma farinha de cânhamo que deu toda essa cor bonita para o alfajor. E ficou extremamente cremoso, ele derrete na boca também, ficou muito gostoso. E a gente recheou com doce de leite e colocamos sementes de cânhamo ao redor do alfajor. Esse produto a gente apresentou na Tenda Inglesa, que é um mercado uruguaio, um dos maiores mercados, como uma opção sem glúten e proteica para eles incluírem na padaria deles. Então, a gente está em processo para escalar, né, o produto, para eles conseguirem fabricar do jeitinho que ficou, porque não adianta a gente ter um projeto que ficou de tal jeito e chega, né, na escala, quando a gente faz em quantidade, ele acaba perdendo as características do que a gente tinha feito. Então, aqui eu prezei por ele ser muito leve, por não ter glúten e por ele ter um doce de leite uruguaio que é o melhor. Então, eu gostaria que ele estivesse presente na Tenda Inglesa dessa forma. Aqui, a frase que eu comentei para vocês antes do arroz, o cânhamo, porque é verdade, né? Ele chegou antes de todo mundo, então espero que vocês lembrem com carinho quando a gente for abordar o cânhamo, né? Falando dele como alimento. A minha função, né? Minha missão, meu desejo é desmistificar. Acho que foi uma das primeiras pessoas que começou a querer cozinhar com cânhamo e cannabis também, e não tinha referência, na verdade. Então, a gente foi com um cajado, abrindo o caminho devagarzinho, e aí eu fui buscando referências gastronômicas para conseguir desenvolver esse lado que não existia, sabe? Hoje em dia já existem pessoas que cozinham com cânhamo. Tenho me inspirado bastante em várias. Não existe um curso ainda para a gente conseguir manusear ele de forma
de forma muito ampla, mas eu gostaria muito que tivéssemos esse curso disponível para poder, inclusive, adaptar a cozinha restaurantes. Eu acho que seria legal em restaurantes, né? O Mani Manioca poderia servir já cânhamo também, imagina? Eu acho que seria uma loucura. Aqui, eu me orgulhei muito, gente, porque panificados é difícil, né? E aqui eu consegui fazer um cinnamon roll bem gostoso, eu utilizei, se não me engano, 3% de cânhamo, usei um pouquinho menos. E a gente fez um almíbar com a proteína também, que é esse caramelinho com canela, né, e manteiga. Ficou sensacional, ficou muito gostoso. E aqui a gente fez uma cookie simples de chocolate, utilizando as sementes do cânhamo como um elemento a mais, né? Um toque de proteína também, para a finalização do prato. Pode ser utilizado em smoothies, pode ser usado em saladas também, em sopas. Eu uso muito em pães, né? A gente passa um queijinho no pão e salpica por cima, fica muito gostoso também. Aqui, a primeira opção é um brownie de chocolate com cacau preto e em cima vocês veem um chantilly de carvão ativo de cânhamo. Esse carvão eu comprei na Yashu Asa, que é uma fazenda de cânhamo no Japão, uma das únicas que hoje em dia operam. Eram cerca de 3.700 fazendas, né, que produziam farinha, produziam roupa, produziam papel. Hoje em dia, eu visitei essa fazenda no ano retrasado, só existe eles, no estado de Tochigi. E eu comprei esse pacotinho de cânhamo tostado para uso alimentar. Achei incrível poder colorir, né, o alimento e agregar também o cânhamo de uma certa forma. Achei muito interessante a apresentação. O segundo é um banana bread simples, né? Uma receita de bolinho de banana super úmido, onde a gente adicionou semente na composição, colocou um pouquinho também de azeite de cânhamo e na massa farinha. Por último, a gente fez aquela manteiga de semente de cânhamo que eu comentei com vocês, sabe? No triturador de café. Fica extremamente cremosa, é muito gostosa. E se a gente colocar uma colherinha de cacau, vira uma espécie de Nutella. É muito interessante mesmo. Colocou mel, então, a Nutella ficaria triste se tivéssemos essa opção, né, no mercado. E eu passei na banana essa manteiga e finalizei com as sementinhas de cânhamo. Foi uma merendinha entre o café da manhã e o almoço. Aqui, um dos maiores desafios, né? Como comentei com vocês, a panificação é uma coisa muito específica, muito delicada, né? Aqui a gente, junto com um padeiro, muito amigo nosso do Uruguai, o Mauro, a gente fez as primeiras medialunas com farinha de cânhamo e sementinhas de cânhamo também. Não sei se vocês conseguem ver as lâminas todas muito perfeitas, então isso fez com que o produto tivesse uma crocância muito boa, uma miga muito boa também. E esse evento nós fizemos na prefeitura de Montevidéu. Vendemos aproximadamente 500 medialunas e uns 200 a 300 quindins com base de semente de cânhamo, feitos com leite de cânhamo. Então, foi muito legal ver que a prefeitura estava organizando essa feira gastronômica no Dia da Criança. Então, teve atividades para crianças e um dos maiores públicos que nós tivemos nessa feira foram as crianças. Eu fiz brigadeiro, beijinho também, e a galera conhece brigadeiro e beijinho, e conhece muito quindim também. Então, foi muito legal a aceitação e ver que a prefeitura está abrindo espaço para o cânhamo. Para mim, foi uma honra muito grande e eu me senti muito, muito feliz com esse desafio cumprido. Aqui as nossas, né, últimas descobertas, digamos assim, semente de cânhamo e azeite de cânhamo, que estão legalmente distribuídos, a gente está distribuindo legalmente no Uruguai. Já deixo até aqui o comentário, olhando para a câmera do YouTube, que nós temos Runaev. Dale? Só isso, Runaev é o nosso certificado de que a gente está tudo certo com o governo. Eu cansei de receber ameaças. Mas existe, é isso mesmo. Mas a gente tem. Aqui, no dia 11/11, no Japão, eu dei o nosso primeiro curso de cânhamo para 6, 7 pessoas, onde a maioria eram pessoas nacionais do país e pessoas que já consumiam o cânhamo desde sempre, mas não tinham ideia de que aquela pimenta que eles consumiam no ramen tinha cânhamo. Então, quando eu falei para eles assim, hoje a gente vai fazer ayu, que é a pimenta que eles sempre consumiram no ramen, eles falaram assim, ayu? Falei, sim, você nunca fez a sua ayu? Você sempre comprou a sua ayu, né? E eles ficaram muito contentes da gente fazer a versão com cânhamo. É uma pimenta milenar que contém cânhamo na sua preparação original
E achei muito curioso que eu achei essa pimenta na Liberdade. Eu até comprei um pacotinho para fazer o workshop hoje mais cedo, só que na versão do Brasil vem alterada, não vem com cânhamo, vem com gergelim preto. Eles fizeram isso, mudaram toda a história, toda a questão cultural e colocaram gergelim preto. Aí aqui a gente fez um pão de queijo com sementes de cânhamo, um pão de beijo, na verdade, que ele é feito à base de batata. E aí eu recheei com queijo Minas, porque o Japão é o Brasil. A gente tem queijo Minas, tem tucupi, tem tudo que vocês imaginam. Coloquei um pedaço de tomate, que os tomates japoneses são de tirar o chapéu. Não dá para ver, mas tem uma lapada de miso aí dentro, porque eles queriam colocar miso. E ficou uma delícia. Foi muito interessante essa experiência. Aqui todos os participantes, né? E foi muito legal mesmo poder compartilhar, né, o que eu aprendi, o que eles também conseguiram absorver, apesar de nunca terem feito, eles já haviam comido. Isso foi muito legal. Aqui os nossos Instagrams, se vocês quiserem seguir a gente, se vocês forem para o Uruguai também e quiserem conhecer um pouco da culinária de cânhamo, nós temos uma pousada na praia que chama Casa Larica e a gente tem imersões e cursos. A gente foca, na verdade, em desmistificar, né, o uso, dar acesso, que as pessoas possam tocar, entender, ver a planta de onde ela vem e como ela é processada até ela virar um ingrediente onde eu vou transformar num prato final. Para você sentar tranquilo depois de uma noite estrelada, né, de passar a tarde na praia, vocês vão ter a possibilidade de comer um pouquinho de alimentos à base de cânhamo e ter um café da manhã completo e proteico também. Fica aqui o meu convite, se vocês forem conhecer. Valizas fica a 4 horinhas de Montevidéu. São os lençóis maranhenses do Uruguai. Temos lobos marinhos, é um lugar incrivelmente bonito e irrita o barulho do mar, de tão alto que ele é de noite. Assim, você fala, cara, que barulho é esse? É o mar, de tão pertinho que a gente está na praia, mas é maravilhoso. Então, novamente, obrigada pelo espaço. Se tiverem alguma dúvida, estou disponível aqui também. Meninas, mais uma vez, obrigada. Vou passar a palavra para a Poli, que vai contar um pouquinho mais sobre os usos do cânhamo. Tá bom? Obrigada. Desculpem. Boa tarde ou boa noite? Boa noite, né? Já são mais de 6. Bom, agradecer, é sempre uma ótima oportunidade a gente poder falar de cânhamo, uma pauta que, quando a gente fala de cannabis, legalização, cannabis medicinal, acaba se tornando uma pauta secundária. Eu vou me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, porque a minha apresentação aqui oficial do slide não contempla essa parte. Eu sou a Poliana Rodrigues, eu trabalho com cannabis no Brasil desde 2019. Hoje em dia, eu já tive diversos projetos. Hoje em dia, eu sou sócia da CBD Joy, que é um centro de acesso a cannabis medicinal no sul do Brasil. Então, estou do lado dos canabinoides, estou vendo o que está se acontecendo em termos de regulamentação, avanço de mercado e avanço de discussão aqui no Brasil dentro da parte de canabinoides, mas a minha pesquisa ela começou lá no início de 2019, dentro do cânhamo, dentro da cannabis sem canabinoides, mais especificamente nas sementes do cânhamo, que assim como a gente tem a semente do girassol, a semente de uva, a gente também vai ter a semente de cânhamo quando a gente está falando de produtos cosméticos. E aí, essa pesquisa ela começa muito olhando para essa parte, esse óleo, que a gente é um óleo de cannabis, mas não é o óleo conhecido da cannabis, não é óleo medicinal, é um óleo vegetal. Essa pesquisa ela se inicia olhando muito como que isso está sendo visto por indústrias e países já regulamentados ao redor do mundo. E o que a gente encontra o hemp seed oil, que é o óleo da semente de cânhamo, ele nada mais é do que um óleo vegetal. Então, dentro da aplicação cosmética, dentro da manipulação, dentro de formulações, ele vai poder se desdobrar basicamente em diversas coisas, porque ele serve tanto como uma base para você iniciar a sua formulação, ou como um veículo para você realmente colocar ali algum ativo, seja de óleo essencial a ácidos, outras combinações de óleos vegetais também. Então, você vai ter ali, dentro da indústria, a gente está falando, assim, quando eu falo indústria, não só na parte de cosméticos artesanais e a coisa mais feita à mão, mas sim a indústria grande mesmo, mainstream, a gente está falando de Colgate, P&G, grandes grupos de farmacêuticos e cosméticos, olham para o hemp seed oil como essa base, como essa matéria-prima para carregar todos esses outros insumos. E por ele
poder se desdobrar em tantos outros produtos, ele vai servir no cosmético para fazer basicamente de protetor labial a shampoo para cachorro, se você quiser. Enfim, dá para... Não é só uso humano, né, obviamente. Ele acaba também atendendo diversos nichos. Então, ele vem lá da Colgate, que é uma marca super famosa, mainstream e popular, e de grande alcance, passando pelos nichos de natural e orgânico, porque é uma tendência de mercado que começou lá em 2017 e tá cada vez mais já é estabelecida. A gente pode falar que essa busca pelos produtos naturais dentro da cosmética já é algo que virou um comportamento de consumo estabelecido, mas não só esses nichos, mas também a parte de inovação e luxo. Então, a gente tem... Tá dando um... Ops. A parte de inovação e luxo, a gente tem alguns desdobramentos também de marcas atuantes desse setor, olhando para desdobramentos de formulação, como que a gente pode quebrar cadeias do Rapeseed Oil, outras marcas de luxo, como a gente pode associar o óleo da semente de cânhamo a outros óleos nobres, como o óleo de argan, e ter efeitos ali melhores para um tratamento específico. Então, a indústria ela vai acabar... É um óleo bem democrático também, assim como a alimentação, que serve para a família toda, é um óleo que serve para a família toda quando a gente está pensando em uso tópico, em uso cosmético, justamente para ele não carregar essa pauta dos canabinoides, né? Justamente por ele ser um óleo vegetal. E aí a gente entra nessa pauta de por que, então, a gente deve olhar para essa cannabis além dos canabinoides. Que quando eu comecei lá em 2019, eu entendia muito que a pauta do cânhamo era uma pauta secundária, não era uma pauta tão emergencial, porque quando a gente fala de cannabis no Brasil, quando a gente começa a empreender com cannabis no Brasil, a gente se depara com duas grandes vertentes, que é a guerra às drogas, que é um assunto que a gente precisa falar e cai no nosso colo também, porque a gente tem, né, a cannabis aí como um grande pilar dessa estrutura. E também, do outro lado, a parte da cannabis medicinal. Então, a gente tem essas duas frentes que são muito urgentes. A gente está falando, em ambas, a gente está falando uma questão tanto de acesso quanto de preservação da vida, da integridade do indivíduo que está ali fazendo uso ou necessitando do uso dessa substância. Então, o cânhamo ele nunca ganhou muito destaque. E aí, trabalhando com cannabis, com CBD no Brasil, trabalhando com o Rapeseed Oil, com cânhamo no Brasil e fora, em Portugal também, eu comecei a entender que, na verdade, a pauta do cânhamo, a pauta da cannabis, além dos canabinoides, ela não é uma pauta secundária, mas ela deveria também caminhar junto com essas outras duas. Por quê? A gente eu vou apresentar 3 motivos aqui, basicamente em áreas específicas distintas para vocês. Para o nosso corpo, para o ser humano, a gente está falando de um óleo que é um óleo antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele equilibra a oleosidade da pele, ele regenera tecidos fragilizados. Então, se você já tem uma doença, uma dermatite, você já tem uma irritação, ele vai te ajudar a regenerar. Ele trata o envelhecimento precoce. Então, um país como o Brasil, que a gente toma muito sol e não tem o hábito de usar protetor solar, ele é um óleo que ele também ajuda a tratar esse envelhecimento do tecido precoce. Da parte do meio ambiente, que é a parte que a Kel falou bastante de sustentabilidade, ele é um óleo que ele é pressado a frio, então a extração dele acontece basicamente como a extração do azeite, como tirar azeite das azeitonas. Ele não é uma extração mecânica, então não passa por nenhum tipo de solvente, não tem nenhum contato com outras substâncias químicas ali para extrair esse óleo. E ele é, obviamente, um óleo derivado da planta de cânhamo, ele é derivado da semente de cânhamo, porque, como a Kel explicou, é uma planta super sustentável, ela regenera o solo, ela consome menos água, enfim, da parte de agricultura, de por que olhar para o cânhamo, a gente tem diversos benefícios também. Mas o principal motivo porque eu acho que a gente deve olhar para a pauta da cannabis, além dos canabinoides, como uma pauta tão relevante como as outras duas, assim, desse pacote que a gente está alavancando aqui no Brasil, é uma questão de regulamentação. Porque que a gente tem?
A gente tem 2 modelos de regulamentação no mundo hoje, quando a gente está falando de produtos derivados de cannabis. Eles podem ser interpretados de 2 maneiras distintas, basicamente. A primeira delas é como cannabis medicinal, que é o caso do Brasil. Então, tudo que for cannabis, seja cânhamo, seja CBD, THC, CBG, CBN, tudo que vier dessa planta, dessa família cannabis sativa, ele vai ser encarado da forma pelos órgãos regulatórios como cannabis medicinal. Então, isso é medicamento, ele vai ter diversas restrições, tanto para a produção, quanto para cultivo e dispensa disso também. E, do outro lado, você tem a regulamentação um pouco mais aberta, um pouco mais democrática, que seria olhar para essa mesma planta como uma planta que a gente vai extrair dali diversos insumos e olhar para uma regulamentação muito próxima, como a gente vê em alguns estados dos Estados Unidos e também aqui no Paraguai, que é como suplemento alimentar. Porque o que a gente está falando quando a gente diz que a cannabis medicinal é a parte mais importante? A gente está falando que uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, ela pode se tratar com CBD, mas ela não pode usar um óleo de massagem. Entendeu? Ela pode trabalhar, ela não pode usar um óleo que alivia a dor dela de uso tópico. A gente está reduzindo as possibilidades de tratamento, as possibilidades de integração de tratamentos ali, quando a gente olha para um formato só para cannabis medicinal ali. A gente acaba excluindo. Não é que é muito importante também ter cosmético e batonzinho para a gente passar na frente do espelho. A gente também está excluindo a possibilidade de um paciente que está tratando de quimioterapia se alimentar a partir dos nutrientes da semente de cânhamo. Então, a gente está reduzindo realmente as possibilidades de tratamento até para o lado da cannabis medicinal. E aí, quando a gente fala de regulamentação, olhar para um lugar com mais abertura, com mais possibilidade de desenvolvimento de mercado para cannabis, para uma planta que tem múltiplos usos, que a gente faz painel sobre isso nesse tipo de evento, é extremamente necessário, porque eu acho que a Kel vai estar de prova aqui, eu estou trabalhando com isso agora, todo lado do CBD no Brasil, e o modelo de regulamentação que a gente tem para o acesso a produtos derivados de cannabis não é um modelo que contempla o padrão de consumo, não é um modelo que contempla o comportamento de consumo desses consumidores. Porque hoje em dia a gente está falando que durante o inverno, para tratar um cotovelo mais seco ou o nariz ali que você está suando e está um pouco mais irritado, você precisa ir no dermatologista, tirar uma receita, importar um produto ou achar uma associação que tenha todos os COAs e esteja produzindo um tópico de qualidade, certificado, tudo, porque você tem diversas travas para o seu padrão de consumo. Você acaba distanciando as pessoas de consumirem esses produtos que seriam benéficos para a saúde delas. Então, olhar para prestar atenção da maneira que a gente está pensando o cannabis quando a gente está falando de regulamentação, vai mudar total a abordagem que a gente vai poder ter em relação a isso. Se a gente vai ver e encontrar um protetor labial na farmácia do lado de um protetor solar que não tem cannabis, ou se a gente vai precisar realmente tirar uma receita médica, pagar um médico particular, ir até o médico, tirar uma receita e importar um protetor labial, pagar posto de importação em cima de uma manteiga de cacau, basicamente, de uma manteiga de hemp para o seu lábio, sabe? Então, tem essas facilidades que acabam... Hoje em dia, eu enxergo que existe 2 interesses distintos no mercado, que é o interesse de se desenvolver agora, então é fazer o que dá para fazer com o que está sendo feito, e tem o outro lado que é quem está querendo realmente desenvolver o mercado. Então, não pode... Isso que a gente tem hoje não é o suficiente. É isso, a gente precisa realmente facilitar que as pessoas cheguem ao CBD, mas que elas cheguem também aos produtos de cânhamo, sabe? Então, o agora... Embora ele esteja funcionando e o mercado esteja se abrindo cada vez mais, o acesso está sendo cada vez mais falado. Olha o tamanho desse evento, tanto de gente que a gente tem aqui, ele não é satisfatório, ele não deve acabar aqui, sabe? A gente tem muito mais desdobramento como mercado para olhar. E aí a gente está pensando, aí eu falo um pouco também aqui para vocês desses próximos passos, olhando muito para o hemp seed oil, para a parte de cânhamo e cosméticos sem canabinoides, para onde que o mercado internacional está olhando, quais são as últimas grandes descobertas, porque é sempre assim, a gente precisa olhar para fora
entender o que está sendo feito, entender o que pode ser feito e como que a gente aplica aqui. Basicamente, hoje a gente tem a popularização dessa matéria-prima como insumo cosmético, então isso é uma grande tendência de mercado. A gente vê aí a Body Shop, a Avon, a Colgate, diversas grandes players, né, grandes integrantes da indústria cosmética popularizando. Então, junto com isso, veio muito o estabelecimento da vertente natural dos cosméticos na grande indústria. Obviamente, a gente vai ter o que a gente chama de greenwashing aí, que é todo mundo falando que é natural e não é, mas uma coisa que a gente tem que falar é que esse debate ele já chegou no nível popular, prateleira de mercado, onde se você der uma olhada na sua seção de higiene, você vai ver muito mais rótulo, que tem ali uma folhinha, que tem uma indicação a uma laranja, a um citrus. Eles fazem muito mais essa associação entre posicionamento de marca e branding ao natural do que ao sintético. Então, isso já é uma tendência de consumo dentro da indústria cosmética, que ela não é mais só a coisa do alternativo, do orgânico, da galera mais radical, não. Ela chegou nas prateleiras do supermercado e as pessoas, as tendências de consumo até dessas pessoas que estão comprando seus cosméticos no supermercado e não do fazendeiro artesanal, eles estão olhando para ver se esse cosmético tem alguma coisa familiar, e o familiar seria o natural nesse momento. Segunda tendência para onde que isso está caminhando seria para os tratamentos personalizados. Então, a gente está falando de um óleo que, por ele ser veículo, por ele ser base para carregar outros ativos, outras substâncias, ele também pode ser utilizado para realmente separar e colocar diversas vertentes em tratamentos. 2 grandes estudos que eu estou acompanhando. Um deles, o primeiro, esse está sendo feito na China, que é o tratamento anti-aging, que seria anti-idade, mas eu não gosto desse termo, porque todo mundo envelhece, não tem como ser anti-idade. É anti-envelhecimento precoce, então é realmente um óleo que ele está ali segurando para que o seu tecido não se degenere tão rápido quanto o seu estilo de vida, né, faz ele se envelhecer. E uma outra aplicação muito forte seria a aplicação para tratamento anti-acne. Esse linkado, um estudo na França, no laboratório na França, linkado com esse novo formato, que é o terceiro ponto que eu estou trazendo, que seria o encapsulamento. Então, a gente vê que não basta só o acesso, a gente precisa acessar e continuar entendendo o que é isso, porque a gente chegou no nível de mercado hoje, em 2024, que os grandes laboratórios, as grandes farmacêuticas, a indústria do cosmético está descobrindo que você pode quebrar as cadeias de gordura do rapeseed oil e encapsular ele de alguma forma, onde você vai ter uma estabilidade de validade mesmo, porque o rapeseed oil, por ser um óleo vegetal, ele tem uma estabilidade menor e também ele vai ter uma eficiência de entrega dos ativos que ele estiver carregando melhor, justamente por ter essa síntese. E também uma outra coisa que está acontecendo bastante é justamente essa composição com outros ativos. Então, fazer associação desde óleos essenciais, passando por... A gente tem outros óleos vegetais também, a gente tem agora a grande introdução de todos os tipos de ácidos no skincare. Então, a gente tem muitos desdobramentos por um mesmo tipo de óleo que começa lá na sustentabilidade e passa pela alimentação, e a mesma semente também entrega tudo isso. E eu acho que basicamente por isso hoje, gente. Foi isso que eu trouxe para vocês. Eu não trouxe os meus contatos, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, depois eu vou estar aqui para a gente conversar tudo isso. E eu acho que esses últimos minutinhos a gente abre para perguntas, se alguém tiver, né? Oi, boa noite, gente. Oi. Era uma pergunta para você. Você falou que vocês têm, por exemplo, o azeite. O azeite que vocês têm é o azeite que você falou, que é aquele branquinho, feito com a parte de dentro? Ou é o... Não, o nosso é o mesmo azeite que a Poli estava mencionando. Esse azeite branquinho que eu vi foi uma prensa em frio da semente, do miolo da semente sem a casca.
Então, eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Foi o único lugar que eu vi, foi no Japão. Então, é um azeite diferente desse que a gente estava comentando. E outro ponto interessante, só adicionando, a Poli estava falando da questão cosmética. É um azeite que eu uso muito no meu cabelo também. E eu passo no corpo, nas mãos. E é realmente muito umectante. Melhora muito a pele. É muito legal utilizar como cosmético. Afinal de contas, a nossa língua, o nosso corpo é uma língua gigante, né? Então, tudo que a gente aplica no corpo deveria, na verdade, ser comestível. Então, quando a gente fala de hemp seed oil como cosmética e alimento também, é tudo a mesma coisa. Tudo que a gente aplica no corpo. Um dado importante, gente, não podemos ir embora sem saber disso. Uma mulher, no decorrer de sua vida, come, em média, 1,5 kg de batom. Porque você passa o gloss, o batom, você fica ali lambendo a boca, e para onde ele está indo? E do que é feito o batom, sabe? Ele é feito de várias... Fora que tem batom, que tem mercúrio, E né? os da Chanel, caríssimos, feitos com gordura de baleia também, uma coisa louca, entende? É tudo maluquice. Não, do ponto de vista de sustentabilidade, vai lá para baixo. Maluco. Aí fala, não, eu não posso passar, eu posso comer esse batom, que cheiroso. Não pode, não é de comer. Ué, mas deveria ser, porque você vai passar na boca, você vai lamber, então você está comendo. 1,5 kg de Nivea no corpo, imagina, de batom Nivea. É lembrar sempre, assim, se a gente pode converter alguém e falar, prestem atenção nos rótulos que vocês estão comprando no mercado. É só lembrar que a pele é o maior órgão que vocês têm no corpo. Como que vocês estão cuidando disso na hora de tomar banho, passar desodorante, cremes, enfim, isso é uma grande prioridade também. Esses produtos que a gente está utilizando. Eu sou a louca do rótulo, eu leio tudo. É isso aí. Não, total. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Lá no fundo, ó. Eu vejo uma mão lá no fundo. A gente já está chegando aí. Espera aí. Vem para cá. Foi só um tchau, não foi uma pergunta. Tchau. Então tá, gente. Obrigada Acho que é a todos isso, pela gente. participação. Muito obrigada. Valeu. Incrível, meninas. Obrigadíssimo pela presença. Vocês são demais. Bom, pessoal, dentro de alguns instantes teremos mais uma atividade aqui no nosso Fórum Internacional. Será a última palestra administrada aqui. Depois ainda teremos o encerramento, o vídeo de encerramento do dia. Mas, em alguns instantes, maconha e visão sistêmica, os aspectos revolucionários de uma planta multidimensional. Beleza? A palestrante é Tabata Neder. Voltamos já.